Boa tarde a todos. Vejam só, hoje a gente já vai iniciar, tá? O conteúdo da terceira unidade. Referente àquele conteúdo que eu comentei com vocês na aula passada, ficou alguma dúvida nas questões? Nas questões do exemplo que está nos slides? Certo. Então, vejam só, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Introduzir um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica. Vê só, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a termodinâmica ela vai estudar a relação, tá certo? Que há entre o calor e o trabalho. Mas como isso? Certo? Vê só, a ideia de a gente aproveitar, tá? Para produzir o movimento que a gente chama na física, tá certo? É tido como um trabalho, tá? Ela é bem antiga. Então, assim, já que ela é bem antiga, então tem diversos cientistas, tá? Entre eles tem Herão de Alexandria, que eu não lembro agora qual foi o ano que ele estudou, que ele começou a se interessar por isso. Ele já começou a propor, né, a elogia do movimento, certo? Então, essa ideia que ele teve, ele ganhou mais força, tá? Quando veio, assim, as tecnologias, naquela época era tida como tecnologia, tá? Que era a questão das máquinas térmicas, que essas máquinas térmicas revolucionou aquela época, certo? Então, assim, começou muito também, tá? Esse estudo da termodinâmica, a relação entre calor e trabalho, tá? Por quê? Porque a maneira que as pessoas se relacionavam para tentar produzir seus bens materiais. Como é que era essa produção desses bens? Então, a partir disso que a gente entra um pouquinho na parte de história, tá? Que é em questão da Revolução Industrial, que foi o surgimento, tá certo? Dessas máquinas para tentar melhorar os bens de consumo da população. E então, a partir da Revolução Industrial, que a gente pode iniciar o assunto de termodinâmica, tá? Que é em questão de quê? Para a gente realizar qualquer trabalho, qualquer coisa, a gente tem que fornecer energia, tá certo? Então, a termodinâmica, ela vai relacionar o calor, tá? E o trabalho. Na maneira que a força de produção dos bens antes era braçal e agora tá mais mecanizada. Então, o homem em si, tá? Ele começou a perceber que a gente pode utilizar algumas coisas na natureza, por exemplo, a água, para realizar, por exemplo, trabalhos de moagem de grãos e até mesmo para fornecer energia, tá certo? Então, começou a criação de máquinas, tá? Para tentar diminuir o trabalho braçal da população. Então, veio a questão da Revolução Industrial e a introdução dos conceitos da relação entre calor e trabalho. Tá? Então, a Revolução Industrial, vocês já sabem que é um movimento social. Então, que as primeiras indústrias, nessa época, elas funcionavam principalmente com máquinas que necessitavam de forças de energia. Né? Se essas máquinas elas necessitavam de força de energia, então quais eram as energias que tinha assim, disponível para que essas máquinas começassem a realizar o trabalho? Uma energia, por exemplo, disso eram os combustíveis, tá? Então, para aquecer a água nessa época e transformá-la em vapor, tinha essa questão daí de fornecer energia para isso, tá? Então, além do processo de produção que envolvia, sobretudo, a utilização, vejam só, da energia térmica, tá? Com isso, foi surgindo novos conhecimentos. A partir da Revolução Industrial, começou a perceber que aí já ia surgir novos conhecimentos, tá? E que esses conhecimentos, eles foram elaborados com base, tá? No estudo e na compreensão do funcionamento dessas máquinas, que foi a partir dessas máquinas que começou a curiosidade para saber, tá? Como é que seria elaborado esses novos estudos, a base dessas teorias, tá certo? E foi com isso, tá?
que começou a criar o campo da termodinâmica. Então, o que é que a termodinâmica diz? O que é que ela estuda? Tá? Ela é uma área da física que estuda os processos, tá? Que reagem, tá? Em relação ao trabalho e à energia térmica, certo? Trabalho, ele vai ser representado pela letra W e energia térmica pela letra U, tá? Eu vou mostrar mais a seguir as representações. Então, o foco da termodinâmica aí, tá? É a relação entre essas energias térmicas e a energia mecânica, tá? Nos processos de transferência de energia que vai ficar na disposição para a realização do trabalho, tá? Assim como na direção de transferências de calor, certo? Essa partezinha do começo é um pouquinho mais de história, como eu posso dizer, de conceito, de como é que a gente chegou até o estudo da termodinâmica, para vocês entenderem como é que se deu a relação, tá certo? Tá, de calor e trabalho. E aqui é o que eu estava falando com vocês, tá? Quantidade de calor, que é representado pela letra Q. Trabalho vai ser representado, tá certo, pela letra W. Onde vocês verem fórmulas W, está significando que está aí dizendo que houve um trabalho, certo? Então, as principais variáveis, tá? A serem consideradas no estudo das máquinas térmicas, as desenvolvidas a partir, tá certo, da Revolução Industrial são a quantidade de calor, o Q, tá? Que é trocada pelo meio externo, certo? A partir da primeira Revolução Industrial que teve, tá? E o trabalho, certo? Onde se o trabalho for maior que zero, está dizendo, está nos indicando que o sistema vai se expandir e vai perder energia para a vizinhança, tá certo? Então, o gás, digamos assim, quando a gente leva em relação aos gases, ele está recebendo calor de uma fonte externa, certo? Quando o trabalho é maior que zero. Então, o calor também vai ser maior que zero, certo? Então, vê só. W menor que zero, o sistema se contrai e recebe a energia da vizinhança, certo? Então, calor maior que zero, a energia do calor vai passar da vizinhança para o sistema, vai haver uma troca de energia, tá? Da vizinhança para o sistema que está sendo trabalhada ali, certo? E o calor menor que zero, a energia do calor passa do sistema para a vizinhança, tá bom? Isso é mais como é que se dá a troca de calor entre o gás e o meio. Dúvidas até aí? Vê só, isso não é. Isso aqui são componentes das fórmulas que a gente vai observar, tá? Na primeira lei da termodinâmica e na segunda lei da termodinâmica. Mas aí, para vocês verem a fórmula, é preciso entender, tá certo? Como é que funciona aí, o que cada coisinha representa, que letra representa, e o que, que a gente diz quando está relacionando trabalho e quantidade de calor, tá certo? Aí, já que falaram em fórmula, vou apresentar a vocês a primeira formulazinha que se tem, tá? Que é em relação à energia interna de um gás ideal, certo? Aí, vejam só, tá? A energia interna de um gás ideal, quando a gente fala, e já foi mencionado várias vezes, tá? Em algumas, na unidade passada, é que as moléculas num gás ideal, elas vão estar bastante distantes uma das outras, tá certo? Quando a gente vai comparar a distância dessas moléculas quando está no estado sólido ou líquido. Se a gente for fazer essa comparação, vai observar que a distância das moléculas em um gás é bem ampla, tá certo? E sendo assim, não vai haver energia, tá, associada às forças intermoleculares. Então, logo, a energia interna de um gás ideal vai ser constituída basicamente
pela soma das energias cinéticas de cada molécula que eu componho, tá certo? Mas aí, tá simplificando isso melhor para vocês, a gente sabe que a matéria está constituída por diversas moléculas e essas partículas, elas possuem energia tanto cinética e potencial, tá? Agora, quando a gente vai levar em consideração, tá certo? Por meio da lei mecânica clássica da física, em relação da equação dos gases ideais, a gente verifica que a energia interna, tá? Que é representado pelo U, é dada pela seguinte expressão, certo? 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes T. Quem é N? Vocês sabem? E aí? N, tá? Vou sintetizar a resposta de vocês. N representa a quantidade de matéria, o número de mols, tá certo? R vai ser a constante universal dos gases, tá? Mas essa constante que vai ser trabalhada aí, tá certo? Vai ser a de 8,31 joules mol por Kelvin, já que a gente está trabalhando com energia. E a unidade de energia é joules, tá certo? Aí. Então, a constante que a gente vai utilizar, a R, nessa fórmula, tá? É a de 8,31 joules por mol vezes Kelvin. E T significa a temperatura do gás, tá? Quanto ao trabalho que ele é realizado pelo gás? Quando o gás ele vai se expandir, ele realiza um trabalho sobre o meio. Então, esse trabalho ele vai ser positivo ou vai ser negativo? E aí? Se ele está se expandindo e ele está realizando um trabalho sobre o meio, então o W vai ser maior que zero. Se W é maior que zero, o trabalho vai ser positivo. Se o gás ele é comprimido, tá? O meio está realizando um trabalho sobre ele. Se esse meio está realizando o trabalho sobre ele e ele está sendo comprimido, então o trabalho, tá? Vai ser menor que zero e, consequentemente, ele vai ser negativo. Agora vem outra questão aí. Se não houver variação de volume, então não vai ter trabalho, certo? Aí o W vai ser o quê? Maior ou menor que zero ou vai ser igual a zero? Se não há variação no volume do gás. Vê só. Se não há variação no volume do gás, ele não está realizando um trabalho. Então, o W vai ser igual a zero, tá certo? Mas por que eu falei da questão de W, da energia interna de um gás, tá? Porque aí a gente sabe que vai haver uma variação de energia. Mas como é que a gente calcula isso, tá? Ô, professora, Oi. essa coisa que a senhora está apresentando, a senhora vai deixar salvo como arquivo ou anexo no nosso Vou, mural, não. vou deixar salvo ele em PDF, tá certo? Para lá no Classroom de vocês. Obrigada. Nada. Então, vê só. A energia interna de um gás
tá certo? Ela é simplesmente a soma das energias cinéticas e potencial de todas as partículas que está envolvendo aquele gás, que é dado pela fórmula que eu apresentei a vocês, tá certo? Só que aí a gente sabe que pode haver uma variação da energia interna de um gás ideal. E tem, nessa variação, três possíveis situações, tá? E a primeira delas é quando o gás, a temperatura, ela vai ser constante, tá? Então, nessa primeira situação, certo? Não vai haver, lógico, a variação de temperatura. Então, o ΔT vai ser igual a zero, tá? Então, o valor da energia cinética média das moléculas, tá? Não vai variar. Então, aí não vai haver a variação de energia interna, como vocês podem ver aqui, certo? ΔT igual a zero. Se ΔT é igual a zero, não vai haver a variação da energia cinética, da energia interna, tá certo? Porque isso vai em relação à questão da movimentação dessas moléculas dentro do gás, dentro do recipiente que está contendo o gás, tá certo? A situação 2, tá? É quando o gás ele está sendo resfriado. Se ele está sendo resfriado, se ele está sendo comprimido, então a temperatura, tá? Ela é negativa, ela é positiva, ela vai ser menor ou maior que zero. O que vocês acham? E aí? Se ele está sendo resfriado esse gás, a temperatura dele vai ser positiva? Negativa, tá certo? Nessa situação 2, a variação negativa da temperatura, ou seja, a temperatura final, ela vai ser menor do que a temperatura inicial, tá? Isso vai indicar o que para a gente? Vai indicar que nessa situação 2 houve perda de energia cinética das moléculas, tá? Houve perca na relação da movimentação dessas moléculas. Então, essa diminuição de energia, tá? Cinética, ela é percebida de forma macroscópica, tá certo? Pela diminuição do volume daquele gás. Quando a gente aumenta, faz uma pressão para diminuir o volume daquele gás, tá certo? Como vocês podem observar aqui na questão do êmbolo aqui, ele está pressionando o gás para baixo, então ele está diminuindo o volume dele. Como ele está diminuindo esse volume, ele está diminuindo a questão da energia cinética das moléculas, o espaço que essas moléculas têm para se movimentar, tá certo? A terceira situação, tá? É em relação quando o gás ele está sendo aquecido, certo? Se ele está sendo aquecido, então a gente sabe que já vai haver o quê? Um aumento de temperatura. Uhum. Então, o ΔT ele vai ser maior que zero. Então, se o ΔT é maior que zero e houve um aumento de temperatura, então, consequentemente, a energia cinética das moléculas daquele gás, a energia interna dela vai ser o quê? Maior que zero, tá certo? Porque está fornecendo um meio ali para que aquela gás se aqueça, aumente a temperatura, então vai aumentar a energia interna daquele gás, certo? Com isso, o que eu quero falar de situação 1, 2 e 3 é porque a gente agora vai considerar essas três situações um sistema termodinâmico, tá? Onde a gente vai comparar as condições iniciais, tá? Com as condições finais, avaliadas, lógico, por quê? Qual é o que causou toda a diferença aí? A variação de temperatura. Então, sendo assim, tá? A variação de energia interna, nesse caso, de um gás ideal e termodinâmico, ela vai ser dada por ΔU igual a 3 sobre 2
vezes N, vezes R, vezes ΔT. Perceberam alguma diferença aí em relação à primeira fórmula que eu mostrei? E aí, gente? Perceberam alguma diferença em relação à primeira fórmula que eu mostrei? Em relação, vejam só, observem essa fórmula aí do ΔU, tá? Da variação de energia interna de um gás ideal para essa fórmula aqui. Então, qual seria a diferença aí? Isso, Júlia, a variação que houve, tá? Por que essa variação? Porque agora a gente vai considerar os dois estados do gás, tanto o estado inicial como o estado final desse gás, para a gente determinar qual vai ser a energia interna dele, tá certo? Porque a gente sabe que pode haver sim uma variação interna dessa energia. Então a gente trabalha aí, tá certo, com essa fórmula, ΔU igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes ΔT, certo? Aí agora vamos entender um pouquinho, tá? Sobre a primeira lei da termodinâmica. Tá? A primeira lei da termodinâmica, tá certo? Quando a gente fornece calor, tá? Fornece o quê? A um gás e ele não realiza nenhum trabalho, então esse volume ele não vai variar durante esse processo, tá certo? Então a energia interna de um valor vai ser igual ao calor, tá certo? Que está identificado o que aqui? Delta U vai ser igual a quê? Tá certo? Porque isso está nos dizendo que quando a gente fornece calor a um gás, mas esse gás ele não vai realizar trabalho, então o volume dele ele não vai variar, tá certo? Durante esse processo de fornecimento de calor. Então a energia interna dele aumenta de um valor para se tornar igual ao calor que está fornecido, tá certo? Está sendo fornecido. Então, ΔU vai ser igual a quê? Agora, se o gás se expande, ele está realizando trabalho, ele está realizando o W, tá? Que é trabalho, nenhum calor ele é fornecido a esse sistema durante o processo, então sua energia interna ela vai diminuir. O que é que isso quer dizer? Tá? Sintetizando melhor, W vai ser positivo e ΔU vai ser negativo e vice-versa, certo? Se esse gás ele está se expandindo, então ele está realizando trabalho. Se ele realizou uma expansão, ele realizou trabalho, ele realizou W. Só que aí nenhum calor vai ser fornecido, tá? Durante esse processo, mas aí a gente foi observado que a energia interna diminuiu. Se a energia interna diminuiu e ele realizou o trabalho, então W vai ser positivo e ΔU vai ser negativo, tá certo? E pode ser ocorrer de forma contrária também, tá? Isso tudo tá dentro da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Mas aí, porém, quando esses dois eventos que eu relatei para vocês acontecem de forma simultânea, tá? O gás recebe calor e se expande, e há uma variação da energia interna, tá? A gente consegue expressá-la de forma matemática a partir da seguinte expressão: ΔU igual a Q menos W, tá certo? Então, essa relação da primeira lei da termodinâmica está dizendo muito em relação à variação da energia interna de um gás ideal, tá?
que é dada pela diferença entre a quantidade de calor que está sendo trocada entre o sistema e o meio, tá? E o trabalho que está sendo realizado durante esse processo, tá certo? Para vocês entenderem melhor o porquê de ΔU ser igual a Q menos o trabalho, tá? Porque essa é a relação que se tem com a primeira lei da termodinâmica. Porque há uma variação na energia interna, tá? Desse sistema, desse gás ideal, porque vai ser dado pela diferença da quantidade de calor que está sendo trocada entre o meio e o sistema, certo? E o trabalho que está sendo realizado durante esse processo. Então, por isso tem que ter a diferença entre a quantidade de calor menos o trabalho realizado, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica ela fala muito do princípio da conservação de massa e até agora a gente estudou esses conceitos relacionados à termodinâmica de forma separada, tá? Os conceitos que a gente viu antes, certo? São conceitos que são separados, tá? Mas contém no assunto de termodinâmica. Mas aí a gente viu para entender a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica de forma separada, tá certo? Então, com isso, eu quero dizer que, a partir dessas relações que a gente viu até agora, que a primeira lei da termodinâmica, ela estabelece que a variação de energia interna, ΔU, de um gás ideal, ela vai ser obtida pela diferença da quantidade de calor, tá? Que está sendo recebida do ambiente externo ou fornecida, tá? Para ele. Essa diferença se dá pelo trabalho que está sendo realizado no processo, tá certo? Mas aí também a primeira lei da termodinâmica, ela pode corresponder, tá, ao princípio da conservação da massa e da energia, tá? Onde o calor fornecido ou retirado, tá, de um sistema, ele vai resultar, lógico, na realização de um trabalho e na variação da energia interna desse sistema, o ΔU. Então, a gente pode utilizar também, tá, a seguinte fórmula. ΔU igual a Q mais W, certo? Essa fórmula aqui, que eu apresentei para vocês agora, é uma outra maneira, tá, de se escrever a primeira lei da termodinâmica, tá certo? Aí, isso, tá? Essa outra fórmula aqui, que a gente pode se escrever a primeira lei da termodinâmica, ela está se referindo à conservação de energia, tá? Onde a gente consegue verificar um pouquinho, tá? Como é a variação da energia interna positiva, certo? De forma positiva, que isso é observado de forma macroscópica, tá? Para vocês entenderem melhor como é que a gente utiliza essas fórmulas, como é que a gente utiliza esses conceitos, tem algumas questões do livro. Aí eu vou responder para vocês, inclusive, tá? A terceira questão do livro, que está na página 95, tá? Só vou virar a câmerazinha aqui um pouquinho para que vocês vejam, certo? Vê só, dando para aparecer a folhinha direitinho? Sim. Vejam só, tá? Essa terceira questão do livro, ela diz o seguinte: um ângulo livre, tá? Como da figura ao lado, se move no sentido para fora, graças à entrada de uma quantidade de calor, tá certo? Igual a 3.000 calorias em um recipiente com um gás ideal, certo?
Então, o trabalho realizado sobre esse êmbolo, tá? É igual a 2.000 calorias. Então, a letra A, tá certo? Ele está pedindo para que vocês descrevam o modo como varia a energia interna do sistema. Digam se ela aumentou, diminuiu ou permaneceu constante, tá? Nessa letra A, ela é teórica, tá certo? Onde vocês vão descobrir, a partir do que vocês observaram nesse sistema que apareceu do lado da questão, se a energia interna desse sistema ele aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Olha só, a primeira coisa que vocês têm que observar é que o gás ele absorveu, tá? 3.000 calorias de calor e realizou um trabalho, tá? De 2.000 calorias. Então, esse trabalho ele vai representar o quê? Tá? Que houve uma transformação de energia realizada pelo gás, ou seja, a energia térmica em energia mecânica, tá? Então, no entanto, quando a gente vai falar de acordo com os dados e o princípio da conservação de energia, ainda sobrará energia que vai ficar, tá? Somada ao gás na forma de energia interna, certo? Então, isso vai ajudar vocês a entenderem, a responder a letra A, tá? Quanto à letra B, tá? A letra B está pedindo a variação da energia interna, o ΔU. Então, como é que a gente calcula o ΔU aí, certo? Que fórmula vocês acham que vai ser utilizada? O ΔU. Que fórmula que vocês acham que vai ser utilizada? O ΔU igual a Q menos W ou ΔU igual a Q mais W. E aí, gente? Vê só, tá? A gente vai utilizar essa primeira fórmula aqui, o ΔU igual a Q menos W, tá certo? De acordo com a primeira expressão de princípio da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Essa outra aí, tá? Ela vai ser realizada muito quando a gente vai trabalhar o princípio da conservação de energia, quando o calor está sendo fornecido ou retirado de um sistema que está realizando um trabalho e na variação de energia interna, justamente como a outra. Só que aí a diferença do W ser positivo, tá? É que o êmbolo ele não está sendo, ele não está podendo ser deslocado de uma maneira que ele vai permanecer em uma posição, tá certo? Então, não vai haver aí a realização do trabalho, tá? Então, vejam só. Aplicando, tá? Nessa primeira expressão aí, os valores que a gente tem, quais são os valores que foram fornecidos, tá? Ele forneceu calor de 3.000 calorias e forneceu W, que foi de 2.000 calorias, tá certo? Então, aplicando na fórmula, tá? ΔU vai ser igual a 3.000 menos 2.000, tá? Então, ΔU vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.000 calorias.
Então, desta forma, a gente consegue observar, tá? Que a energia interna do gás, ele aumentou em 1.000 calorias, tá certo? Dúvidas nessa parte aqui do conteúdo? Certo. Aí vejam só. Vocês podem estar realizando, tá certo? Os exercícios da página 95 do livro de vocês, tá? Como forma de vocês treinarem a aplicação das fórmulas que a gente viu aqui da primeira lei da termodinâmica, tá certo? Porque aí, para não estar passando muita atividade para vocês e vocês treinando com exercícios do livro, tá certo? Quando eu for passar a atividade, vocês já vão estar bem afiadozinhos para responder as questões, tá certo? Se tiver dúvida na resolução dessas questões do livro, pode estar entrando em contato comigo lá no Classroom e pelo WhatsApp, tá? Eu ajudo vocês a responderem essas questões, tá? E outra coisa, que você já acho que já devem ter ouvido falar sobre a Olimpíada de Ciências, tá certo? Eu vou mandar esse cardzinho lá no Classroom e é importante que vocês participem, que é bem interessante essa Olimpíada de Ciências. Ela vai ser totalmente online, tá? Tanto a primeira como a segunda fase, certo? Quanto à frequência e esse material, eu vou colocar também no Classroom quando a gravação da aula estiver disponível, certo? Então, tá tudo ok? Sim, pode falar. A atividade que é para fazer é do terceiro ao sétimo ou do primeiro ao segundo, até a letra D? Vê só. Da página 95, tá? São 7 questões que são do terceiro, porque o primeiro e o segundo são questões de exercícios resolvidos para vocês entenderem melhor a aplicação, tá? Aí treinem a partir do quarto, porque a terceira eu já respondi para vocês, então a quarta até a sétima questão, tá? Aí qualquer dúvida nessa resolução dessas questões, podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp, que aí que eu tô ajudando vocês a responder, assim que eu vejo, né? Assim que eu visualizar, certo? E a atividade para valer pontuação para vocês, eu vou passar assim que eu terminar a segunda lei da termodinâmica, porque aí eu já vou envolver com mais questões, aí pode ser que seja com uma pontuação maior, tá certo? E sim, vocês sabem que vai haver uma mudança de horário. Então, as nossas próximas aulas de física online vai ser na segunda-feira, a partir das 4 horas, tá? Então, nosso próximo encontro vai ser na segunda, às 4 horas, tá certo? Então, obrigada a todos, tá? Pela presença de vocês na aula. Frequência, aguardo frequência e o material, o link da gravação lá, tá certo? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.